Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marcos. E eu sou a pastora Carla. E vamos começar mais um vídeo a respeito de vida de casados. Na semana passada, a gente falou sobre o amor e respeito, né? Sobre o ciclo insano. A gente queria recapitular só um pouquinho só a respeito do ciclo insano. A gente viu um gráfico, né? Muito elaborado, né, a respeito do ciclo insano, mas que explica bastante como o homem e a mulher reagem, né? O homem, se sentindo desrespeitado, reage sem amor. A mulher, se sentindo desamorosa, né, não recebendo o amor do marido, reage sem respeito. E esse ciclo, enquanto não for quebrado, continua por muito tempo, às vezes dias, semanas, e levando o casamento, muitas vezes, à ruína. E, né, isso nem sempre é algo muito grave que acontece no casamento, né? Mas pode ser algo simples, uma sujeirinha, como a gente viu, né? Então, na semana passada a gente viu o segredo simples de um casamento melhor, né? E o versículo chave, né, para que a gente viu na semana passada, é Efésios 5:33, que diz: "Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo." E a mulher trate o marido com todo respeito. A gente viu também a respeito de comunicar-se, né, que nós devemos decifrar o código um do outro, para que tenha uma comunicação melhor e o casamento flua de uma forma melhor, agradável, né, que tenha mais momentos agradáveis do que momentos ruins, que, como a gente viu, também acontece no casamento. Mas o foco, nós não podemos jamais prometer que não terão momentos ruins, mas que esses momentos ruins sejam o mínimo possível no casamento e que possamos ter um casamento maravilhoso. Bom, como de praxe, semana passada a gente fez uma dinâmica e essa semana a gente vai fazer também. Então, e nas próximas semanas, todo início vai ter uma dinâmica para que a gente possa entender bem o que é o casamento, como resolver e como tratar o casamento. E nada melhor que uma dinâmica. Eu tenho uma amiga que ela diz que os visuais é algo que a gente guarda muito mais do que palavras. Então, que esse visual de hoje possa ser bênção na sua vida. Nós temos representados aqui homem e mulher. Primeiramente, solteiros. Cada um levando a vida como, né, queria levar na época de solteiro, né? Jogando bola, dormindo até tarde, pintando as unhas e não precisando lavar a louça, sem compromisso nenhum com a vida, porque quando a gente é adolescente, a gente não tem compromisso nenhum com a vida. Eu quero mais é fazer escova no meu cabelo, ficar linda e maravilhosa e sair por aí para paquerar os meninos. Até certo dia, aonde a gente se conheceu. E aí, Mina, vem sempre aqui. Eu venho e você? E aí a gente namorou, né, noivou, e veio o tão sonhado dia do casamento. Casamos. Agora somos uma só carne com Deus. Agora nós somos uma só carne com Deus. Vivemos uma vida com Deus. Esse é Deus nas nossas vidas. Opa, desencaixou o casamento aqui. Aí Deus chegou na nossa vida, né? Casamento perfeito, só bênçãos na nossa vida. Nós temos um casamento abençoado, temos filhos abençoados, temos alegrias, temos um casamento próspero, temos o emprego, promoções, tudo isso. E estamos vivendo com Deus uma vida rica. Passeando. Aproveitando as bênçãos de Deus. Até que, de repente, cadê o casamento? Algo aconteceu. Algo aconteceu nesse casamento.
que aconteceu nesse casamento? O que aconteceu? O que aconteceu é que as brechas começam a aparecer no nosso casamento. E essas brechas, elas vêm através de palavras. Como a gente diz que palavras, elas ferem muito mais do que agressões físicas. E nessas palavras, eu digo que você é um chato. Você é muito gastadora. Nossa, mas eu acho assim, ó, que você poderia jogar menos futebol, poderia me dar mais atenção, poderia ajudar a cuidar das crianças, poderia ajudar a cuidar da casa, porque lavar uma louça não faz mal para ninguém. Você é muito mandona. Você não me respeita. Você acha? Você me critica demais. Nossa. Não deixa eu sair com meus amigos. Poxa. Então, o que acontece com o nosso casamento? Brechas. Como a gente já falou, cicatrizes, palavras que magoam, palavras que ferem. E que solução nós temos para esse nosso casamento? Será que nós temos solução? Estamos cheios de feridas e cicatrizes? Podemos até tentar viver novamente aquele casamento tão sonhado. Podemos tentar fazer as mesmas coisas que nós fazíamos. Nós passeávamos na praia. Podemos tentar fazer novamente aquilo ali. Não vai funcionar. Nós podemos tentar ir no cinema. Não vai funcionar. As brechas que nós já deixamos no nosso casamento não vão deixar a harmonia pura e simplesmente voltar porque estamos fazendo os mesmos programas que fazíamos antes. Qual a solução para isso? Qual seria a solução? A solução para o nosso casamento, como a gente já falou da outra vez, é Deus. A Bíblia mesmo nos ensina que é um cordão de 3 dobras. E aqui está Deus. Ele tem o tamanho certinho de todos os problemas que estão no nosso casamento. Muitas vezes nós tentamos procurar em situações, em distrações, algo que tenha o tamanho do conserto do nosso casamento. Eu vou dar uma joia linda para ela, porque ela ama receber joias. Sim, momentâneo. Ela vai amar aquele presente. Qual mulher não gosta de receber uma joia? Ou eu vou lavar o carro para o meu marido esse final de semana, porque ele ama quando eu preparo o carro, deixo tudo arrumadinho para ele. Soluções momentâneas. Eu vou viajar para ter um momento de alegria com o meu marido. Situações momentâneas. Porque a única coisa que vai preencher a nossa vida é Deus. O nosso coração está cheio de Deus. Então, e é Ele quem vai trazer o reparo do nosso casamento, as situações transformadas do nosso casamento, o renovo do nosso casamento. Ele está em Deus. Então, que você possa, nessa noite, e no decorrer dos dias que você estiver vendo esse vídeo, que você possa colocar Deus no seu casamento, Deus na sua casa, Deus na sua família, para que Ele possa ser o centro, para que todas aquelas cicatrizes possam ser apagadas e que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida, o melhor de Deus para a sua casa, o melhor de Deus para o seu casamento. É o que a gente espera em nome de Jesus. Amém. Que essa dinâmica possa entrar realmente no seu coração e que realmente você deixe Deus entrar. Essa semana, nós vamos continuar falando a respeito do ciclo insano. Deus sempre... A gente dá algumas dicas aqui, mas é sempre Deus que faz a diferença no nosso casamento. Então, essa semana a gente vai falar sobre por que ela não respeita e por que ele não ama. Lembrando que a base para um casamento feliz é o amor e respeito. Ela precisa de amor e ele precisa de respeito. Então, aprender a decifrar esse código de seu cônjuge nem sempre é uma tarefa que pode ser realizada em um dia, um mês, ou até mesmo em um ano. No nosso caso, por exemplo, nós somos quase 30 anos casados, levou praticamente metade disso. Levou
praticamente 15 anos para que eu pudesse decifrar o código. Nós pudéssemos decifrar, porque eu decifro o código dela e ela decifra o meu código. As esposas não têm dificuldades para entender a ideia de amor incondicional. Falou em amor, as esposas entendem amor incondicional, dar a vida, aquele amor ágape, como a gente viu na semana passada. Isso não tem dificuldade para a maioria das esposas entender isso. Afinal de contas, elas foram feitas para isso, para amar. Mas quando a gente fala sobre mostrar respeito incondicional, que a gente também viu que é um mandamento, né, esse respeito incondicional pelos maridos, fica muito mais difícil, digamos assim, fechar a venda desse assunto, porque elas já acabam muitas vezes se fechando. Poucas parecem, né, ter considerado a passagem de 1 Pedro 3:1, capítulo 3, versículo 1 a 2, que diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que alguns deles não obedeçam a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O apóstolo Pedro, né, revela que o marido que não obedece a palavra, que significa ele não é merecedor de respeito, seja ganho pela conduta honesta e respeitosa da esposa. Aqui não está falando que para maridos que sejam crentes, por exemplo. A esposa tem que ter uma conduta respeitosa, mesmo que o marido não seja convertido, que não seja cristão. Então, fica claro aqui que a conduta respeitosa da esposa é para todos os maridos. Uma aplicação simples é que a esposa deve demonstrar uma expressão facial, né, e um tom respeitoso quando ele deixar de ser o homem que ela deseja. E principalmente, como o Marcos acabou de falar, né? Mesmo que o seu marido não seja crente, né? E você quer ganhá-lo para Jesus, por que não começar a usar o respeito também para isso? Como é que eu, sendo cristã, sendo uma mulher que estou na igreja, participando de cultos, participando de missas, essas situações, como é que eu vou ganhar o meu marido para Jesus se eu não o respeito? É o mínimo que ele espera de mim. Porque o que vai acontecer? Eu estou indo na igreja, não o respeito, como é que ele vai para a igreja? Para que eu vou para a igreja se eu não vejo transformação na vida dela? Então, para as mulheres que já estão na igreja, é esse o recado que eu dou. Nós somos muito mais exigidas nesse lado do respeito. Então, muitas mulheres podem estar pensando, poxa, mas estão falando muito sobre o respeito que se deve dar ao marido. Mas é porque, como eu falei, o amor é mais fácil de entender. Muitos livros falam sobre o amor. Agora, pouco se fala sobre o respeito. Eu garanto que muitos que já leram a palavra já se apegaram com diversos versículos que falam sobre o amor. Porque o amor, o amor, o amor. Agora, respeito, como essa passagem de 1 Pedro, poucos deram atenção. Então, a mulher tem que ter uma conduta respeitosa. A mulher precisa entender e usar a palavra respeito, porque, na verdade, o respeito é o valor mais profundo de um homem. O amor é o valor mais profundo de uma mulher. E o respeito é o valor mais profundo de um homem. Né? Para os homens, a experiência mais negativa, né, que a sua alma pode suportar, né, e isso posso falar, né, com propriedade, né, é se sentir desrespeitado, tanto pela esposa, como numa roda, às vezes, numa festa de família, numa festa, né, na empresa, qualquer roda que a gente esteja, que as pessoas te ignoram, te desprezam, te desrespeitam, o homem se sente profundamente sentido. E com a esposa não é diferente. É como o Marcos falou, na empresa, ele vai chegar na empresa para trabalhar, ele vai querer ser o quê? Respeitado. Ele não vai querer chegar na empresa e ser amado. Os homenzinhos lá, um fazendo coraçãozinho para o outro. Não, ele não quer coraçãozinho dentro da empresa, ele quer respeito. Então, isso já está embutido no homem já desde que ele nasce, já. Ele já vem com aquela coisa dele ser respeitado. Porque quando ele vai brincar lá,
para quem é da nossa idade, sabe, de jogar peca, e coisa assim, o que ele leva? Ele leva aquela peca maior, a bola maior, porque daí ele vai ser respeitado pelo tamanho do brinquedo que ele levou. Então, isso já está embutido no homem desde que ele é pequeno. E nós, mulheres, queremos o quê? Amor. Nós queremos que o nosso pai, nossos pais nos amem, nossos irmãos nos amem. Tudo é amor, tudo é cor-de-rosa, tudo é lindo e tudo é fofo para a nossa vida. Devemos entender que, lógico, as mulheres também merecem respeito, né? E os homens também querem ser amados. Mas o que mexe no coração de um homem é o respeito. O que mexe no coração da mulher é o amor, né? A gente precisa de ambos para sobreviver. Se fosse perguntar para alguns homens, né, a maioria deles diriam que prefeririam viver com uma esposa, né, que respeitasse, mas não a amasse, do que viver com uma esposa que amasse profundamente, mas que não respeitasse nem um pouco, né, esse homem como homem da casa, como marido. Então a gente precisa de ambos para sobreviver, né, tanto o homem quanto a mulher, principalmente o homem, também precisa ser amado. Mas podemos viver mais tempo sem comida, usando um exemplo, do que água. Para homens, o amor é como a comida, e o respeito é como a água. Então a gente vive mais tempo sem comida, mas faltou a água, acabou a vida. Então, para o homem, o respeito é tudo. Que fique claro, né, cada vez que a gente fala a respeito do respeito, né, que ambos precisam ser amados e respeitados, mas a mulher precisa ser mais amada e o homem precisa ser mais respeitado. E a mensagem captada que nós temos nesse texto é: respeito é a chave para motivar um marido. Os maridos, né, devem considerar a esposa como iguais também. Não é porque eu preciso ser respeitado, então ela não precisa ser respeitada. É apenas de vez em quando eu demonstrando algo amoroso e tratando ela de qualquer maneira, está valendo. Não. Ela também precisa ser respeitada. Ela deve ser considerada como igual. Pedro prossegue dizendo no texto, né, e diz aos maridos para viver de maneira compreensiva para com as esposas e tratá-las com honra, como parte mais frágil e cordeiras da graça da vida. 1 Pedro 3,7 diz isso. Ao usar essa frase, Pedro está dizendo aos maridos que eles devem valorizar e estimar as esposas como iguais dentro da graça de Deus. Paulo concorda com Pedro no versículo de Gálatas 3,8, que eu não vou citar aqui, mas também dizendo que as mulheres devem ser tratadas como iguais. Um exemplo disso, né, a gente viu esses dias na internet. Quem assistiu, né, a live da Ivete Sangalo, depois repercutiu bastante, não a live, mas sim o marido dela, porque ele aparecia na live lavando louça e essas coisas, e o comentário que tinha da mulherada era rico, fofo, rico, lindo e fofo e ainda lava louça. Então, se ele que é rico, né, gente, ele é como foi dito ali, lava a louça e faz os afazeres domésticos e ajuda com as tarefas de casa, por que que os nossos, né, não fazem? Porque às vezes falta aquela coisinha, aquela palavrinha mágica de você saber como chegar até ele e pedir isso. Então, muitas vezes a gente acha que eles vão adivinhar o que está na nossa cabeça. Eu preciso que leve o lixo, eu preciso que faça isso, eu preciso que faça aquele outro. Mas eles não vão adivinhar. Então entra um pouco do assunto da semana passada, que é a comunicação, né? É um ato de amor, né? O que ele fez ali que chamou a atenção, né? Ele, né, como uma pessoa rica também e tal, poderia, né, simplesmente se sentar numa sala de casa, entender a mulher como inferior a ele, como muitos homens, muitas vezes até cristãos, entendem a mulher. Esta é a forma de submissão que eles entendem, a mulher como um capacho, como algo menor do que eles. E não é isso que a Bíblia ensina, né? A submissão do marido é em Cristo, ao marido é em Cristo. Então, o marido sendo cabeça da casa, o marido também sendo
uma pessoa amorosa, uma pessoa cristã, que busca Deus, que ora, que entende o que a palavra realmente está nos ensinando, vai buscar entender qual é a linguagem de amor, muitas vezes, da sua esposa. Lavar a louça talvez seja uma delas. E um grande ato de amor que ele pode fazer para ela é, naquele momento, lavar a louça. Em contrapartida, ela vai entender o que mais lhe agrada e faz o seu marido se sentir respeitado. E vai fazer. E essa troca vai transformando o casamento. O contrário do ciclo insano é exatamente isso, um tentando agradar o outro. E a submissão, ela é algo, como eu já falei, algo que, para nós mulheres, eu ainda conheço mulheres que olham para a submissão como algo assim extraterrestre. Jamais o meu marido vai mandar em mim. Mas a submissão não significa mandar em você. O Marcos, ele não manda em mim. Ele não manda em mim. Mas eu sei o que ele quer para mim. Então, existe uma diferença muito grande na submissão. Você é submissa ao seu marido, você vai ter o maior prazer em ser submissa a ele. Submissão, você vai auxiliá-lo nas missões dele. As missões, qual é a missão dele? Ser provedor do lar, você cuidadora do lar. A provisão, a missão dele, sair para trabalhar, você vai ficar em casa, cuidando dos filhos, da casa, preparando as coisas, para que quando ele chegue do serviço, ele veja tudo pronto, tudo preparado, tudo arrumado. E, gente, fazer isso não é ser capacho do marido. Fazer isso é um ato de respeito a ele. E eu sei, como a gente falou aqui, que o Marcos até comentou, por que vocês estão falando tanto em respeito? Porque hoje é necessário isso nos casamentos. Para que os casamentos sobrevivam, é essencial que haja respeito de ambas as partes, como a gente já falou, para que o amor flua também de ambas as partes. Porque se ele vê que eu estou respeitando, ele vai me amar. E se ele vê, se eu vendo que eu sou amada, eu vou respeitar ele com o maior prazer. Eu não vou sentir mais prazer em estar espizinhando ele, e sim fazendo tudo para que ele possa agradar, e aí o amor vai ser algo que vai jorrar tanto de um coração como de outro, e o respeito também, tanto de um lado quanto de outro. E para que o nosso casamento sempre fique com, né, esse clima agradável, né, de um tentando agradar o outro, a gente deve sempre estar atento às armadilhas, né, que o dia a dia, aquelas tesouradas que a gente deu no copinho, né, não interfiram, né, no nosso casamento. Ou, como a gente viu, né, na semana passada, que esse ciclo insano pare o mais rapidamente possível. Por exemplo, maridos, nunca digam palavras que possam ferir a sua esposa. Provérbios 12:18 diz, há palavras que ferem como espada. Por exemplo, nunca digam, eu lhe disse. Ou, muitas vezes, quando a esposa erra, jogar aquele erro na sua cara, ela errou, ela sabe que errou e está sendo consumida pelo seu erro, o que adiantaria eu falar mais alguma coisa? Por exemplo, há algum tempo atrás, né, ainda esse ano, às segundas-feiras, era o meu dia de ministrar um curso na igreja, então eu vim mais cedo do trabalho para que eu pudesse me preparar, abrir a igreja, né, deixar tudo testado, som, tudo, né, com a antecedência para que as pessoas viessem e tivessem uma noite agradável de curso. E ela foi na casa de uma das minhas filhas, né, e acabou levando a chave, e não deixou a chave em casa. E aí eu cheguei cedo, e a chave não estava aqui em casa. E aí como é que eu vou entrar, trocar de roupa, tomar banho, jantar, me preparar para ir cedo para a igreja? Liguei para ela, lá é um local de difícil, né, acesso ao celular, e demorou um bom tempinho e ela chegou. Enquanto isso, o inimigo estava me cercando de todos os lados, dizendo, fala para ela, fala o que ela fez de errado, mostra para ela o resultado disso, que tu vai chegar tarde, onde já se viu, né, o líder que vai ministrar o curso no dia, chegar tarde, chegar depois dos participantes, né, mas olha, o que o inimigo falou no meu ouvido, e aí eu
parei e pensei, poxa, ela sabe. Ela viu a chave, porque depois ela viu a mensagem, disse que já estava vindo. Ela já veio consumida pelo erro dela. O que adiantaria eu jogar isso aí tudo na cara dela? O que eu fiz foi morder minha língua, meus lábios, me controlar, e não deixei o ciclo insano girar. Morreu ali. Ela preparou o meu lanche, preparou, né, o café que eu ia levar para o curso, e o nosso casamento continuou feliz. Por quê? Porque eu não deixei girar aquele ciclo insano. Não ia ter vantagem. E eu sobrevivi mais uma vez. A gente brinca, mas são aquelas tesouradas ali, ó. Quanto menos tesourada você der, menos brechas você vai ter que fechar. Adiantaria eu fazer um escândalo, falar horrores para ela? Não ia adiantar nada. Então, quanto menos você ferir a sua esposa com palavras que ferem como espada, isso quer dizer que demora para cicatrizar, melhor o seu casamento. Aquilo que os homens mais temem pode manter o ciclo insano girando, que é a falta de respeito. Né? Então, se fosse o contrário, e ela me desrespeitasse, porque eu esqueci a chave, deixei a chave, né, ela sem chave, ela ia me faltar com respeito, e aí sim, talvez nós brigaríamos. Né? Ou ela seria tão sábia também, e não deixaria esse ciclo insano girar. Assim como as mulheres temem não ser amadas, a gente teme não ser respeitado. Então, o conflito faz a maioria dos homens se sentir desrespeitado. Por isso que a gente devemos sempre evitar o conflito. Todo homem faz o que faz por causa da admiração de uma mulher. Por exemplo, início de namoro. Os homens fazem de tudo para chamar a atenção das minas. Né? Tentam jogar o melhor futebol, se estiverem numa partida de futebol, ser o que mais se destaca na roda, para chamar a atenção. Quando estão a sós, é um cavalheiro de primeira. O que muda quando casa? Onde é que foi parar aquele cavalheirismo? Né? Se ela tivesse esquecido a chave, por exemplo, ou feito algo semelhante, no início de namoro, jamais a gente briga com uma namorada em início de namoro. O que eu diria para ela? Ai, que benção, não faz mal ter esquecido a chave, amor. Não, isso aí acontece com todo mundo, todo momento esquece a chave. Por que depois de casado a gente tende a mudar? Né? Como dizem, os animaizinhos mudam, né? No namoro é tudo um animalzinho pequenininho, gatinha, fofinha. Depois, tudo grande. Por quê? Nós devemos continuar tratando as nossas esposas como a gente tratava elas no início de namoro. Então, por isso que muitos homens, né, fogem do conflito. Você é crítico ou se cala para você, homem? Para um homem, a tensão cresce muito mais rapidamente porque a sua pressão sanguínea e seus batimentos cardíacos sobem muito mais altos e permanecem elevados por muito mais tempo que o da mulher. Então, o coração do homem acelera, acelera, acelera rapidamente quando eles entram em conflito. E para evitar isso, o que ele faz? Evita o conflito, se cala, fica quieto, foge do conflito. A mulher, no conflito, ela vê uma forma de melhorar o seu casamento, de, né, falar questões sobre amor e tal, no meio do conflito, para que se acertem. E o homem teme o conflito porque ele imagina que pode ser desrespeitado durante o conflito. Por isso, ele se cala normalmente e acaba fugindo do conflito. Por isso que muitas vezes o homem se cala. E essas interações, né, a mulher querer conflito e o homem fugir e tal, podem produzir um ciclo vicioso, né, especialmente num casamento que já vive muito em conflito. Quanto mais a esposa reclama e critica, mais o marido se afasta e se cala. Quanto mais o marido se afasta e se cala, mais a esposa reclama e critica. E eles continuam nesse ciclo,
E isso causa um grande desgaste ao casamento. A autoimagem, né, da esposa num casamento depende sempre da aprovação do marido. Assim como o marido, né, ele busca chamar a atenção da sua esposa, a esposa também busca chamar a atenção do marido. Em Provérbios 21:19 diz: melhor é viver no deserto do que com uma esposa briguenta e amargurada. E a triste ironia aqui é que uma esposa pode se tornar essa pessoa briguenta e amargurada porque o marido não a compreende. Então, por isso, decifre o código da sua esposa. Saia daquele ciclo vicioso, daquele ciclo insano. Não responda com palavras que possa ferir a sua esposa. Né? Lembre-se do início de namoro. Não deixe as suas palavras darem essas picotadas no copo, produzir feridas, produzir falhas, brechas no seu casamento. E esposas, né, lembre-se sempre de respeitar o seu marido, mesmo que ele não mereça respeito. E muitas vezes, né, como a gente colocou ali como palavras, elas ferem, como a gente trabalha com casais, às vezes nem são coisas tão graves assim, não são coisas terríveis que acabam com o casamento. Às vezes a mulher vai, faz o cabelo, chega em casa, o marido nem olha para ela, nem vê que ela fez o cabelo. Como aconteceu uma vez aqui em casa, eu saí para buscar minha filha na cabeleireira, que ela tinha ido cortar o cabelo. E eu sempre que eu chegava em casa, eu dizia para ele: meu cabelo, cortei, fiz não sei o que, tá? Ele, tá, aquela coisa bem ligadão, assim, naquilo que tá acontecendo em casa. Nossa, que legal. E aquele dia de tô indo na cabeleireira, mas para buscar minha filha. Aí cheguei em casa, ele olhou para mim: nossa, como ficou lindo o teu cabelo. Eu olhei para ele e comecei a rir, porque eu disse para ele: eu não fiz nada no meu cabelo, eu apenas fui buscar a tua filha. Então, naquela de não querer me magoar, porque eu tinha ido mais uma vez na cabeleireira e ele não ia me elogiar, ele já elogiou Eu tento. antecipadamente. Então, muitas vezes no casamento não são palavras, nas situações horríveis que destroem um casamento, são pequenas coisas. É a mulher arrumar a casa toda, o marido chegar em casa, não tá nem aí, jogar as coisas e deixar tudo largado. São coisas fúteis que daí a gente conversa com cada um, mostra o que cada um está fazendo e tudo se resolve. Então, é nessas horas também que, é porque ele não faz, eu também não vou fazer. Porque ele não mexe, eu também não vou mexer. Então, a gente queria deixar para vocês 2 perguntas. Uma para os meninos e a outra para as meninas. É lógico que não tem como vocês responderem, né? Mas o que a gente quer é que essas frases fiquem para vocês pensarem. Depois eu vou dar umas 3 sugestões ali para vocês avaliarem essas frases com vocês. Como esposa, sou orgulhosa demais para dar o primeiro passo e começar a ser mais respeitosa. Como marido, eu sou orgulhoso demais para dar o primeiro passo e começar a ser amoroso? Esse é o livro que a gente está lendo, está trabalhando com os casais. E daí a pergunta é essa. E o pensamento é esse aqui que eu vou deixar para vocês. Se a resposta for sim, sou orgulhosa para dar o primeiro passo, significa que você precisa orar pedindo mudanças e melhorias. Se a resposta for não, eu não sou orgulhosa, significa que você está se saindo bem. Agradeça a Deus e continue assim. Se a resposta for talvez ou pode ser, significa que você está consciente de uma necessidade de mudança. Continue tentando. Então, aqui já diz que nós precisamos tentar a cada dia. Todo dia é um novo dia para nós acordarmos e fazermos diferente daquilo que nós estamos fazendo.
Então, que você tenha essa capacidade de reconhecer que você está errando, de que você precisa mudar, de que você precisa ser transformada. Por isso, tanto a mulher quanto o marido, né? A gente ora a cada dia para que você reconheça que você precisa de transformação, que você precisa, que você tem essa necessidade de uma mudança na sua vida e no seu casamento. E eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes no seu casamento. Basta que nós tenhamos a ousadia de dar o primeiro passo e dizer, não, eu vou fazer diferente, vai ser diferente. Se você curtiu esse nosso vídeo de hoje, compartilha ele com algum casal que está precisando dessa palavra nesse momento, de algum casal que você está vendo que necessita muito. Então, se precisar também, entre em contato com a igreja, a gente pode estar auxiliando algum casal, alguma coisa assim, mas não deixe de espalhar esse vídeo aí para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama e que você tem certeza que irão ser transformados, porque nós já conhecemos, a começar por nós, casamentos transformados e restaurados. E não é só o nosso, não. A gente é líder de casais, a gente trabalha com casais, então a gente já viu muito casamento ser restaurado. Só que eles tiveram a decisão de, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Amém. Vamos orar? Senhor querido, Deus, Pai amado, nós queremos colocar, Senhor, cada casal, cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, na Tua presença. Sim, Senhor Jesus. Que o Teu amor, Senhor, encha cada coração e cada casamento. Como vimos, Senhor, nessa dinâmica, Senhor, que essas brechas sejam fechadas, Senhor, que essas brechas, Senhor, caiam por terra, que cada casal possa restaurar o seu casamento, Senhor, em nome de Jesus, e que o Teu amor encha cada coração e cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe e até semana que vem. Amém, gente. Um beijo. Até.